ele também vai de novo pegar o alimento. Então hoje nós temos nos Estados Unidos pseudoalimentos ultraprocessados, altamente adocicados, altamente concentrados em tetrahidrocannabinol, em THC. Se chegou a um disparate tal que, por ocasião da pandemia, no estado de Utah, uma igreja organizou lá cestas básicas para a população vulnerável no estado de Utah. E o estado de Utah, nós sabemos que justamente por ter uma maioria de mormons, é um estado que ele não é nada tolerante com substâncias psicoativas. Pois olha o que aconteceu. Alguns maldosos colocaram na cesta básica doces chamativos com THC, 400 miligramas. Nossa. Sim, foi a primeira vez na história, fora do período eleitoral, que é de compra e venda de votos de uma maneira criminosa, lembra aquela história? Vou te dar uma cesta básica e você vai votar em mim. Primeira vez na história, fora desse período eleitoral, que cesta básica virou caso de polícia. Crianças foram intoxicadas com os gummy bears, movidos a THC. Hoje, por volta de 3 mil crianças, talvez mais, todo ano, nos últimos anos, melhor dizendo, nos Estados Unidos, vão parar nas salas de emergência com intoxicação por causa dos edibles, os comestíveis com tetrahidrocannabinol. Mais ainda, 97% dessas intoxicações ocorrem, sabe onde? Dentro de casa. Por quê? Porque o adulto vai comprar esse produto ou do crime organizado ou do mercado legalizado, porque os dois coexistem. Essa história de que quando você legaliza a droga, você acaba com o crime organizado, isto é mais uma enganação. Nova York hoje se rendeu a esse mercado dos vapers, dos edibles, das bebidas, tudo com THC. E no estado de Nova York são pelo menos 1.500 pontos de venda clandestinos. Clandestinos que eu digo irregulares. Ah, sim, porque você pode consumir ali até uma certa concentração, certo? Não, estou dizendo para ti que você tem a droga vendida com CNPJ e a droga sem CNPJ. Só que como é que você vai saber, andando pela rua, que a loja ela está regularizada ou não? Se é uma loja que, na verdade, ela está ali para o quê? Para esquentar mercadoria do crime organizado. Eu vou ganhar de várias formas. Eu vou trabalhar, abre aspas, as lojinhas, as biqueiras, né? Uhum. Mas, além disso, eu vou ter empresas de fachada literalmente esquentando mercadoria. Olha onde a coisa vai. E com doces adocicados. Então você tem cigarro eletrônico e você tem a tempestade perfeita com os doces. Altamente chamativos para criança e para adolescente. Não é só. Eu tenho que falar isso, aproveitar essa oportunidade. E o Brasil nessa? Além disso que o Supremo Tribunal está desenhando, que eu vejo como algo, não só eu, mas os pesquisadores veem como algo insustentável, porque as experiências que são de fora não são nada, não são nada adequadas. Pelo contrário, você vai alimentar uma narcocultura. Além disso, meus caros, existe um projeto de lei que tem um número. Agora eu vou falar um pouquinho aqui de juridiquês. 399/15. Esse projeto de lei, ele começou com uma salutar ideia legislativa que era: vamos verificar o que nesta planta tem de remédio. Porque as plantas são medicinais, o que tem na cannabis que pode ser remédio. E vamos então produzir medicamentos com base em evidência científica dessa planta. Aí o que aconteceu? A Anvisa, que é a mesma que regulamenta vacinas, que regulamenta, enfim, todos os produtos aí alimentícios, a vigilância sanitária, fez o quê? Olha, se há evidência com alguns compostos fitocannabinoides, então o Brasil pode produzir medicamentos com fitocannabinoides.
Existem epilepsias que são epilepsias raras e refratárias e que elas respondem bem, né? Ou seja, o tratamento responde bem com uma molécula da cannabis que se chama canabidiol ou CBD. Só que para isso você não precisa ter plantations de cannabis. Você vai comprar os insumos, assim como nós compramos os insumos dos opiáceos. Nós não temos plantações de papoula, de onde vem o ópio, para que nós possamos ter as nossas cirurgias e outros tratamentos. Também você vai ter indicações restritas de fitocannabinoides. Então, a Anvisa regulamentou isso. São produtos que são produtos tarjados, tarja preta. Nada de cor, cheiro e sabor para a garotada. Então, o Brasil hoje pode produzir medicamentos à base de fitocannabinoides, seja o canabidiol ou tetrahidrocannabinol, para fins medicamentosos bem específicos e com dosagens muito bem controladas, com retenção de receita, como se fosse qualquer outro psicoativo tarja preta. O que o Congresso Nacional tem hoje como projeto? Né? Já passou por uma comissão especial e já foi até aprovado. Foi aprovado no dia 20 de abril de 2022. 2022 ou 2021, num desses anos, em uma fase mais restritiva da pandemia. Mas por que eu lembro que era 20 de abril? Porque 20 de abril, na cultura canábica, você vai se remeter ao calendário norte-americano, então você coloca April 4 e 20, que é o dia 20. Então você põe 4.20. Esse número é muito associado à cultura canábica, 4.20 ou 420, porque lá nos anos 70 se dizia que jovens chamavam adolescentes para fazer uso de cigarro de maconha nos campos da Califórnia às 4h20 da tarde. E de lá se criou. Então hoje, vocês que trabalham aí com marketing digital, vocês podem ver que as head shops hoje, elas usam muito esse número 4.20, 4h20, 420. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem os doutores 420 com teleatendimento. Você diz, sem ele te ver, eu falo assim, olha, eu tô com unha encravada. Você está com unha encravada? Então você vai receber na sua casa balinhas de THC, coloridinhas. E aí o que acontece? Você come aquilo, você vai ficar entorpecido, você pode chegar até a um estado tal de um sono profundo. Não sei qual vai ser a sua reação, tá? A questão da cannabis é assim, determinadas doses de THC, elas vão te fazer rir. Determinadas doses mais elevadas já vão te psicotizar. Então é muito perigoso esse arranjo cerebral em relação à cannabis. Ficar fora disso, porque para você desenvolver a psicose induzida por cannabis é uma questão de miligramas. Richard Kirk matou Christine Kirk em Denver, no Colorado, por causa de um chocolate de maconha. Ele não era consumidor de chocolate de maconha, ele comeu bastante, né? E de repente ele entrou em estado psicótico, matou a esposa na frente dos filhos. Meu Deus, cara, assim, isso é obra do diabo. Não, mas isso pouco se fala. E tem outros casos também das chamadas psicoses induzidas pelo consumo do THC. Então, porque se fala até que o THC seria uma droga leve, não existe droga leve, porque 5 miligramas já te entorpece. Vamos falar do projeto de lei 39915. Vai se permitir produtos na prateleira dos mercados com até 0,1% de THC no produto. Então você vai na seção, por exemplo, dos cereais e você vai ter ali 0,1% de THC no cereal. Você vai na porção dos biscoitos,
né, como dizem os cariocas, né, biscoitos ou bolacha, como nós falamos, e aí você vai ter bolacha com 0,1. Então, se você tem aí um pacote de, por exemplo, 1 quilo, 0,1 vai ser o equivalente a 0,1 gramas, né? 0,1 gramas, né? E aí você vai fazer o cálculo em miligramas, quanto que vai dar nisso. Exatamente. Percebe? Você vai ter aí, porque se 1 miligrama é uma parte de 1 grama, se eu vou ter 0,1, então eu vou ter 100 miligramas. Sim. Eu vou ter ali naquele produto pelo menos 20 vezes mais da dose padrão que já me entorpeceria, que é 5 miligramas. Isto, projeto de lei 39915. Além das plantações, assim, a perder de vista. Sim. Que loucura, Guilherme. Essa é a realidade, porque se aposta muito que o Brasil seja o grande fornecedor de maconha para o mundo. É mesmo.